Irmãos, aqui estamos nós meditando no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios tem um propósito muito especial para as nossas vidas. O propósito do livro de Provérbios é nos ensinar a sermos mais sábios. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem lá do alto, dos céus. Imagina você poder desfrutar na sua vida de uma sabedoria que vem lá dos céus, a sabedoria vinda de Deus. E é exatamente o propósito aqui do livro de Provérbios. O texto da nossa meditação, o versículo de número 7, nos faz perceber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É apenas o começo, o início de uma longa jornada pelos caminhos, ou seja, pelas veredas da sabedoria. Se você deseja ser sábio, então comece a temer a Deus. E temer a Deus traz a ideia sim de ter medo e respeito, um equilíbrio exato entre medo e respeito, porque quando nós tememos a Deus tendo medo do que Deus pode fazer conosco e do que pode acontecer conosco sem a boa mão de Deus nos protegendo e nos amparando, aí nós vamos ter cautela com a vida que levamos. Por isso é tão importante ter medo, temer. Quando nós respeitamos ao Senhor, aí entendemos como nós podemos nos aproximar de Deus e adorá-lo como Ele merece ser adorado. Então o temor do Senhor é apenas o começo de uma vida repleta de sabedoria. E como foi destacado aqui, eu já mencionei, não a sabedoria deste mundo, porque precisamos entender que a sabedoria deste mundo ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Assim é descrito no livro de Tiago, na carta de Tiago, Tiago capítulo 3, versículo 15. Diz que a sabedoria deste mundo, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. E nós sabemos que neste mundo há muitas pessoas que se consideram sábias. E elas são aplaudidas pelo mundo, porque as pessoas que a aplaudem têm o mesmo nível de sabedoria terrena, das coisas aqui deste mundo, mas não conhecem nada do reino dos céus. Não conhecem a mente de Deus, não conhecem a palavra de Deus. Então entendemos e percebemos aqui o valor que o temor do Senhor tem para as nossas vidas, porque a sabedoria deste mundo, 1 Coríntios capítulo 3, é considerado loucura para Deus. Então nós não queremos a sabedoria deste mundo, ou pelo menos como cristãos não deveríamos buscar a sabedoria deste mundo. Deveríamos desejar aquela que vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, a sabedoria que é especial para as nossas vidas. Por isso o texto nos ensina aqui de forma bem simples, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e só os loucos desprezam essa sabedoria e o ensino de Deus. Talvez colocando em outras palavras, só sendo louco ou muito tolo para desprezar essa sabedoria que Deus deseja dar para as nossas vidas. Então, coloque isso na sua mente: o temor do Senhor levará você a uma vida de sabedoria. Essa talvez seja a principal lição do livro de Provérbios e a principal lição para as nossas vidas hoje. O temor do Senhor levará você para uma vida de sabedoria. Porque quando nós tememos a Deus, respeitamos a Deus, a sua palavra, a vontade de Deus, quando nós andamos em comunhão com Deus, esse é o temor do Senhor. Isso nos leva a experimentar uma sabedoria muito especial, porque o temor do Senhor primeiro expande a nossa mente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor expande a nossa mente, o nosso entendimento, nos permite obter o conhecimento de Deus e o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Se você abrir em Provérbios aí, ainda no capítulo 1, no versículo 28 e 29, a partir do versículo 20, ele nos apresenta a sabedoria como alguém que grita na praça e diz para as pessoas: venham me buscar, venham até mim. Mas ela acaba sendo rejeitada, a sabedoria de Deus sendo deixada de lado. E olha o que diz aqui: depois de perceberem o que estavam perdendo,
Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Quem está dizendo isso é a sabedoria que vem de Deus. Quando os homens perceberem aquilo que eles perderam, eles vão me invocar, mas eu não vou responder. Eles vão me buscar, mas não vão me achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então a sabedoria que vem de Deus, o temor do Senhor nos leva a uma sabedoria que expande a nossa mente, nos permite conhecer além do que nós podemos conhecer aqui nesse plano terreno, muito além, porque ela nos dá uma mente que vem dos céus, ou seja, podemos até dizer, nos permite conhecer a mente de quem? De Deus, o que é maravilhoso. Ainda que em Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: se buscardes a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. O temor do Senhor é só o princípio da sabedoria. O temor do Senhor vai levar você por um caminho de sabedoria, vai fazer de você um sábio, porque primeiro amplia os horizontes da sua mente, expande a sua mente, o seu entendimento, permite a você conhecer aquilo que homens não conhecem, a mente de Deus, o próprio Deus, a vontade de Deus, e isso é sem dúvida extraordinário. É como andar nas alturas, ou com a mente lá no alto, não é voando, não é perdido, como algumas pessoas dizem, né? A pessoa está a cabeça lá nas nuvens, voando, não. É você poder desfrutar nesta terra de um pensamento que vai muito além, é ilimitado, algo que nós não temos, uma capacidade inigualável que vem de Deus. É interessante quando você abre lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e você percebe Paulo ensinando para aqueles irmãos que aquilo que ele tem pregado, compartilhado, não é sabedoria do mundo. Não é sabedoria do mundo, é sabedoria que vem de Deus, o conhecimento de Deus. Abra lá em 1 Coríntios. Que você possa entender nesta manhã porque é tão importante temer a Deus. Porque vai te dar uma sabedoria inigualável, vai te dar a capacidade de conhecer a mente de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem as dos poderosos desta época, porque a sabedoria deste século ou dos poderosos desta época, elas se reduzem a nada. Em outras palavras, irmãos, a sabedoria deste mundo, ela é inútil, não serve para nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O mundo não conhece e não pode conhecer, porque não teme a Deus, não respeita a Deus e não busca a Deus na sua vida. Por isso que o mundo não pode conhecer essa sabedoria que vem lá do alto de Deus, não pode conhecer. Mas como está escrito, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Versículo 10 diz isso: mas Deus não-lo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, examina profundamente, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual é o homem que sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está?
Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? E a resposta é clara: ninguém. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. E isso é maravilhoso. Nós que tememos a Deus, podemos desfrutar das nossas vidas de um conhecimento superior, porque nós temos a mente de Cristo. O mundo não aceita, o mundo não entende. As coisas espirituais parecem difíceis, porque elas só podem ser discernidas, absorvidas, compreendidas de forma espiritual, só andando no Espírito, no temor do Senhor. Aí sim você vai poder desfrutar do conhecimento de Deus, você vai poder ter a sua mente expandida, novos horizontes, compreendendo muito além daquilo que você imaginava compreender. Mas isso só será possível, você só vai desfrutar dessa sabedoria se você estiver andando no temor do Senhor. Então o temor do Senhor é especial para as nossas vidas. Temer a Deus fará de nós pessoas sábias, sim, pessoas que vão ter a sua mente expandida, obtendo o conhecimento de Deus. O temor do Senhor não apenas expande a nossa mente, mas voltando para Provérbios, o livro de Provérbios, não necessariamente o versículo 7 neste momento, o temor do Senhor não apenas expande a nossa mente, mas também nos guia, ou guia as nossas escolhas. A expressão melhor é essa: guia as nossas escolhas. O temor do Senhor guia as nossas escolhas, ou seja, nos ajuda a fazer as melhores decisões nas nossas vidas, as melhores escolhas. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Meus queridos, prudência significa exatamente isso: você fazer a escolha certa, no momento exato. Isso é ser prudente. Ser prudente não é você ficar trancado dentro de quatro paredes, fechar a porta, jogar a chave fora. Agora eu sou prudente. Não, prudente é você saber caminhar na rua e escolher o melhor caminho. Desculpa, eu falei na rua, não é porque às vezes nós andamos na rua e não tomamos cuidado em que calçada nós estamos andando. E há calçadas que são perigosas em diversos aspectos. Então a prudência é aquilo que nos ajuda a fazer a escolha certa, a ver bem por onde nós estamos andando, que caminho nós estamos trilhando. E é por isso que destaca aqui a prudência. Ser prudente é isso, é escolher bem, é fazer a escolha certa. E isso vem como resultado do temor do Senhor. Tema a Deus, e o temor do Senhor vai guiar a sua escolha, as nossas escolhas, vai te dar sabedoria para fazer as melhores decisões na sua vida. Isso é ser prudente. Veja aí o versículo 13 do capítulo 8 de Provérbios: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Vocês perceberam aí a escolha certa? A melhor escolha. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mau caminho, aquilo que não agrada a Deus. Eu também aborreço, não quero saber dessas coisas. Se você teme a Deus, você entende que o pecado cria uma grande barreira entre nós
e o nosso Deus, e não é esse caminho pelo qual nós queremos trilhar. Queremos trilhar por um caminho melhor. E o que vai nos ajudar nisso, certamente é o temor do Senhor. O temor do Senhor vai guiar os nossos passos, vai guiar as nossas escolhas, vai nos levar para os melhores caminhos, para uma vida de prudência. Nós vemos isso aqui em Provérbios 9:10, 8:13, mas nós também podemos abrir no livro mais antigo da Bíblia, que se você não sabe vai aprender hoje, é o livro de Jó. Provavelmente foi o primeiro livro escrito, o livro de Jó. E Jó já falava sobre o temor do Senhor ser realmente a própria sabedoria. Jó capítulo 28, versículo 28. Eu quero ler apenas o verso 27 e o 28. O 27 para poder nos situar dentro do pensamento de Jó. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Uma pessoa inteligente é aquela que tem a capacidade de se desviar do mau caminho. Isso é sabedoria. Isso é ser sábio para Deus. É você saber fazer a melhor escolha. Você não precisa se isolar do mundo. Você precisa apenas ter sabedoria para lidar com as circunstâncias. E no meio do mundo que nos oferece tantas coisas perigosas, você tem a capacidade de fazer a escolha certa. Mas para poder ter esse tipo de sabedoria, o que você precisa? Temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que nos permite conhecer a Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus, que nos permite fazer as melhores escolhas, porque o temor do Senhor expande a nossa mente e guia os nossos passos. Acho que a melhor expressão é essa: guia os nossos passos. O Salmo 111, versículo 10, também fala um pouco sobre esse tipo de prudência, de fazer a escolha certa. Salmo de número 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Revelam sabedoria todos aqueles que vivem na prática deste tipo de prudência, ou revelam prudência todos que praticam essa sabedoria que vem do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. É esse tipo de prudência que precisamos ter na nossa vida. Sabedoria para fazer as escolhas certas. E isso vem com o temor do Senhor. Provérbios 16, versículo 4 a 6. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que ele não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Isso é prudência. Mas abominável ao Senhor é o todo arrogante de coração. E é interessante esse verso 5, embora só o verso 6 vai falar sobre o temor do Senhor, que nos ajuda a desviar do mal. O versículo 5 nos faz entender que é abominável ao Senhor o arrogante de coração, aquela pessoa que acha que sabe e ainda não entendeu que não sabe nada, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus, de temer a Deus. Então você quer ter uma vida de sabedoria? Então comece temendo a Deus. O temor do Senhor vai expandir a sua mente, o temor do Senhor vai guiar os seus passos, o temor do Senhor vai abençoar a sua vida. E por abençoar,
eu quero dizer que o temor do Senhor nos permite a viver plenamente, de forma satisfatória e por longos anos, e nos ajuda a viver bem, porque tem gente que não sabe viver bem, tem tudo o que precisa, mas nunca está satisfeito. Certamente você já ouviu essa expressão: fulano não sabe viver, não sabe aproveitar a vida que tem. E se nós não estivermos andando no temor de Deus, nós vamos ser o fulano dessa história. Somos aqueles tolos que não sabem aproveitar a vida que Deus nos deu. Provérbios capítulo 10, versículo 27 destaca isso. Se vocês perceberam, nós não permanecemos em Provérbios 1:7, é apenas o início, mas a maioria dos versos que nós lemos começa com a expressão o temor do Senhor, ou inclui a importância do temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor realmente expande a nossa mente, guia os nossos passos e abençoa a nossa vida. Provérbios 10, versículo 27 diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Lembra quando a sabedoria nos ajuda, guiando os nossos passos a fazer as escolhas certas, isso nos permite viver por mais tempo, ir além, porque as pessoas que fazem as escolhas erradas e escolhem um mau caminho acabam morrendo mais cedo. É só você lembrar o conselho que Deus nos dá na carta aos Efésios, quando faz os filhos lembrarem que há uma promessa em honrar o pai e a mãe. Honre seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. É o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Quer viver por muito tempo? Então honra o seu pai e a sua mãe. Isso é temer a Deus. Isso é o temor do Senhor vivido na prática, cada dia. Experimentando isso todos os dias vai permitir que você viva por mais tempo e viva bem. Provérbios 14, versículo 26 e 27. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Está falando de segurança, de ter uma vida sustentada, apoiada e abençoada por Deus. O temor do Senhor, versículo 27, é a fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços da morte. Quer viver bem por muito tempo? Então tema a Deus. Vai abençoar a sua vida, vai livrar você da morte, dos caminhos que levam à morte, porque o temor do Senhor é a fonte da vida. E como eu disse, o temor do Senhor abençoa as nossas vidas, nos permitindo viver plenamente, por muito tempo, e satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Provérbios 15, versículo 16 destaca exatamente isso. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Em outras palavras, o que o texto está destacando aqui é que quando você teme a Deus, você consegue viver muito bem com aquilo que Deus te deu. Mas quando não há temor do Senhor dentro do seu coração, então você é impulsionado pela avareza deste mundo, que nos faz desejar cada vez mais, perder as noites de sono, tentando planejando alcançar aquilo que nós ainda não temos, e que no final descobrimos que não faz diferença nenhuma. E eu digo isso para você porque certamente, como eu, muitas vezes você já agiu como tolo. Você já correu tanto para conquistar algo que depois que você conquista, você percebe que não acrescentou nada na sua vida, não fez diferença nenhuma. E acaba que aquilo que você conquistou, lutou tanto, trabalhou tanto, fica lá guardado, escanteado no canto, estragando, porque você nem usa. O mundo
cuja sabedoria é terrena, animal e demoníaca, nos ensina a desejar cada vez mais coisas que menos têm valor. Mas se você andar no temor do Senhor, desfrutando do conhecimento de Deus, a sabedoria que vem do alto, tendo seus passos guiados por esse temor, fazendo as melhores escolhas, certamente você vai viver uma vida mais plena, mais satisfeita com tudo aquilo que Deus te dá. Provérbios 19, 23 também destaca isso. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito. Achará em Provérbios 19, versículo 23, o temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem, que tem o temor do Senhor, este viverá satisfeito, e mal nenhum o visitará. Mal nenhum o visitará. Uma vida de satisfação, uma vida completa, plena, uma vida de humildade, que é um bem que falta na humanidade. Provérbios 15, versículo 33, começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. É a instrução que dá sabedoria para você agir de forma adequada, em toda e qualquer situação, que ajuda você a se manter humilde, reconhecendo que a sabedoria que você tem não é sua, vem de quem? De Deus. Quer ter uma vida cheia de valores, princípios maravilhosos para você e para a sua família? Provérbios 22, 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor. Perdão, vou ler direito. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Isso é ter uma vida plena. É você poder viver bem, é você poder ser respeitado, admirado por uma sabedoria que não vem de você, vem de Deus. Então, se você deseja ser sábio, conhecendo mais a mente de Deus, ou tendo a sua mente expandida ao ponto de conhecer a mente de Deus, fazendo as melhores escolhas, vivendo plenamente, então comece hoje a temer a Deus. O temor do Senhor vai expandir a sua mente, guiar os seus passos e certamente vai abençoar a sua vida. Que Deus possa nos abençoar.